reunião, tu tem que conduzir a reunião com a pessoa. E não a pessoa, ai, me conta um pouquinho melhor. Não, me conta um pouquinho melhor, não. Isso daí é uma coisa que tu faz pelo WhatsApp. Se tu sentou, olho no olho, tu vai fazer daquilo ali um momento produtivo. Reunião pode ser para alinhamento, mas que tipo de alinhamento? Porque um alinhamento de confirmação de informação tu faz pelo WhatsApp. Então, a gente vai ver mais pra frente um passo a passo para que tenha uma reunião produtiva. Só que um passo a passo para ter uma reunião produtiva requer uma condução de alguém que conscientemente escolheu fazer uma reunião. E não de alguém que só marcou uma reunião porque só sabe fazer Ele diz isso. assim, todas as atividades em grupo requerem que o cérebro dos indivíduos se sincronizem. Então, retomar posse de seus relacionamentos de uma forma genuína e verdadeira é manter seu cérebro em plena forma. Isso vai se refletir na sua performance, em tudo que você fizer e ainda tornará sua vida muito mais interessante e cheia de significado. Bom dia, meus produtivos, como é que nós estamos? Espero que todos tenham uma excelente segunda-feira. Hoje eu tenho 478 coisas para fazer, porque nessa semana nós temos 2 eventos e na outra terça-feira nós já temos o workshop, sendo que amanhã eu também tenho atendimento de uma equipe presencial e um outro evento rapidinho. Então vai ser uma semana com bastante deslocamento, isso significa que eu tenho várias organizações para fazer hoje. Então, eu vou abrir aqui o Fortuna Responde, eu quero que vocês fiquem super à vontade. Estamos numa semana de virada de mês, também com certeza tem muita coisa acontecendo nas rotinas de cada um de vocês. Aproveitem o Fortuna Responde hoje que tá livre. Mandem qualquer pergunta, qualquer dúvida, qualquer relato, dúvidas, perguntas, questionamentos e eu vou atendê-los nos intervalos das minhas tarefas. Uma excelente segunda produtiva para todos nós. Tarde, estou aqui 50% coberta, 50% de look à paisana, porque eu preciso comprar umas coisas na rua e treinar, então eu já deixei tudo programado para reduzir a probabilidade de eu não ir, porque com esse friozinho, só o que eu queria era ficar deitadinha. Mas vou responder as caixinhas aqui, gostei das perguntas, dei uma olhadinha. E tem uma outra coisa que eu quero falar também. Muito feliz quando eu vi várias produtivas compartilhando os seus movimentos estratégicos. Realmente é a nossa metodologia de planejamento que mais gera resultados, né? A gente precisa acompanhar as coisas que a gente se propõe a fazer. Não dá simplesmente para planejar que vai fazer e depois avaliar se fez ou não. Não é só isso, é muito além disso. Porque senão as coisas ficam muito soltas. Ah, me programei para tal coisa, fiz ou não fiz? Não é só isso, né? Então, fico muito feliz de saber que isso está fazendo parte da rotina de vocês, está fazendo parte das metodologias de trabalho de vocês, porque é assim que a gente vai aprendendo coisas novas, aplicando de uma gestão micro, como o que a gente vai fazer na segunda de manhã, até algo macro, como aonde nós vamos chegar a longo prazo, e como a Gi falou muito bem, fazendo analogia do topo da escada. Então, já comecei a semana muito feliz por isso. Eu não escolho eventos para participar. Eu tenho objetivos da empresa e faço coisas que construam esses objetivos. Então, se eu tenho um objetivo comercial ou um objetivo de expansão específica para alguma área, ou seja qual for o objetivo, eu faço coisas que construam esse objetivo, do macro ao micro. Então, eu não escolho quais eventos eu vou participar, eu defino os meus objetivos e aí eu conduzo as estratégias que vão construir esse objetivo. Se para determinado objetivo for pertinente, for produtivo ir a algum evento, eu seleciono este evento e vou a este evento, como parte de algo maior, não como algo só. Se Deus quiser, nada, né? Eu não gosto de mudança. Tem nada a ver com a minha personalidade de mudança, eu gosto das coisas do jeito que elas são. E eu nem gosto de muita mudança ao mesmo tempo. O que eu sei que a gente vai ter é uma coisa para celebrar o Dia da Mulher Empresária, que é dia 17 de agosto. Nós vamos ter a 4ª edição do Acelere e a 2ª edição da Revoada no mesmo dia, para a gente poder otimizar essa data. Nós vamos ter um evento aí diferente para celebrar um número específico de aulas da comunidade. E o restante se mantém tudo igual. E acredito que teremos o lançamento do módulo de ferramentas da comunidade, mas não está definido o que será nesse próximo trimestre. Estamos aí em análise ainda, mas percebe que é tudo muito a continuidade, algumas mudanças de como, não algo novo, né? A gente já teve bastante novidade esse ano. Lembra dos 4 P's da produtividade, né? O primeiro deles é percepção. Tu precisa perceber por que tu estagnou, por que tu perdeu a constância, por que a coisa não vinha fluindo.
E aí, entendendo a origem dessa pausa, dessa quebra, tu vai observar quais práticas tu pode ajustar para que tu possa progredir e prosperar. Então, como tudo na vida acontece em ciclos, tu voltou ao ciclo da percepção, que é entender por que tu acabou te estagnando, e aí sim tu vai encontrar estratégias que funcionem ou não. Provavelmente nessa parte de percepção, tu vai perceber o que não funcionou. E aí, olhando para o que não funcionou, tu vai saber o que tu precisa ajustar, talvez fazendo o oposto disso, ou talvez fazendo pequenos ajustes, mas com certeza tu precisa saber o que deu errado para poder evitar isso, e aí, a partir daí, começar a resolver as coisas ao longo prazo. Virtuais, sim. Presenciais, não. Inclusive, já aproveito a pergunta para responder duas coisas. Primeiro, não tenho certeza de que teremos vagas virtuais nos próximos. E segundo, não faremos mais reservas de vagas, tá? Então, se tu sabe que tu quer e não sei o que, já reserva o valor é sempre o mesmo. Eu falei que a gente teve esse reajuste nesse mês e que a partir de agora vai ser sempre esse mesmo valor para tudo que for o workshop. O que vai mudar é a nossa Larina Revoada, óbvio. Então, já te programa, porque não vamos fazer reserva. E como você sabe, a gente aceita cartão de crédito, né? Então, não precisa te preocupar em fazer só por Pix, certo? Tenho vaga virtual, presencial não tenho. Não sei se teremos virtual no próximo. E não vamos mais fazer reservas, certo? E ainda tem dúvidas sobre o movimento estratégico, que as gurias falaram tanto. Eu recomendo que vocês assistam as aulas sobre isso na comunidade. Nós temos um workshop inicial em que eu ensino os 5 passos do movimento estratégico. Nós temos uma aula para fazê-lo no ano, no semestre, no mês e na semana. Então tem tudo bem simplificadinho ali. O movimento estratégico consiste em fazer exatamente esse movimento que eu expliquei nas caixinhas anteriores, do macro ao micro. Então eu não decido o que eu vou fazer hoje e quais resultados esperados. Eu defino qual resultado eu quero construir e aí eu seleciono quais estratégias eu vou fazer para isso. E isso é aplicado a qualquer sprint. Tem pessoas que em picos de demanda ou em picos de intensidade precisam fazer justamente esse movimento diariamente para saber o que vai ser feito naquele dia, o que não vai ser feito naquele dia. Especialmente pessoas que têm rotinas muito flexíveis, é fundamental. Dia, meus produtivos, o Chimas mais importante da semana já está pronto. E já estou aqui no backstage, na organização da nossa aula, que começa em 1 hora. Hoje é a aula de número 91 da comunidade. Nós vamos falar sobre como identificar se as coisas funcionam para nós ou não funcionam. Se nós estamos realmente acumulando referências e tomando decisões estratégicas com essas referências ou só causando mais confusões. Vou começar o quiz para a gente já entrar no clima da aula, mas eu quero fazer um pouquinho diferente. Ao invés de fazer teste, eu vou deixar essa caixinha aqui. O que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês coloquem nessa caixinha riscos que nós corremos quando nós pegamos uma referência e aplicamos ela sem estratégia no nosso negócio. A pergunta é: quais riscos eu corro quando eu replico uma prática que não funciona para mim? Hoje a gente aprendeu a tomar decisões produtivas sobre o que serve de verdade para o nosso negócio ou o que é só desperdício de tempo, dinheiro e energia. Se tu ainda não faz parte da comunidade Fortuna, link na bio. Que todas essas coisas são riscos reais e tem várias outras, como eu falei na aula. Por que então que a gente corre esses riscos? Muitas vezes é porque a gente acha que a parte chata do trabalho é muito chata mesmo. Só que aí a gente acaba ficando entediada com o próprio negócio e tem medo de fazer as coisas que não gerem resultado e aí quer modelar no que outra pessoa fez. Só que a parte chata é importante. É importante a planilha, é importante a informação, é importante essa visão gerencial do negócio para que a gente não precise ficar replicando estratégias de outras pessoas e correndo riscos simplesmente para dizer que fez. Não, é melhor então eu fazer a parte chata, tomar decisões estratégicas e gerar resultados a partir disso. Chata, gerencial mesmo, de análise de informações, geralmente se torna mais chata porque a gente não olha para ela com objetividade. A gente não olha qual é o propósito dela. E aí parece que é só preencher uma planilha, parece que é só registrar uma informação, parece que é só tirar um dado de um lugar e colocar no outro, quando na verdade é muito mais do que isso. Quando na verdade é um processo de tomada de decisão que está sendo construído ali. E esse processo de tomada de decisão vai ser o que vai me ensinar a identificar quando algo serve e quando algo não serve. E aí, bem como eu falei na aula,
com metodologia de tomada de decisão essencialista, orientada à otimização de recursos para melhora de resultados. Então, é todo um processo. É chato, mas tem valor. E é menos chato do que fazer uma coisa que não dá resultado. Você sabe que uma das coisas que mais torna algo chato, menos chato ou pelo menos tolerável, é ter outras pessoas ao redor. E aí vem a importância da rede de apoio. Então, se tu precisa de ajuda com a parte chata, com a gestão do teu negócio, para que tu consiga fazer uma boa gestão da tua rotina e tomar boas decisões, tu precisa de rede de apoio. Então, link na bio, Comunidade Fortuna. Blocos de tempo são boas ferramentas. São. Quando tu tem uma boa metodologia por trás. No teu caso, tu tem uma boa metodologia por trás. Então, tu já tem aqui a aula que tu vai assistir pra te manter em contato com o projeto quando houver um reagendamento daquele bloco de tempo que tu definiu. Agora, só ele solto cria um limbo pra procrastinação. Porque daí tá, a pessoa remarcou, eu vou fazer outra coisa. E aí, no fim, tu nem faz nada. E aí, tu não aproveita e fica com aquela sensação de improdutividade, de incapacidade. E aí, daqui a pouco, tu tá com nojo desse produto. Porque ele tá te dando problema, quando na verdade é uma coisa muito pequena. Então, que bom que tu já pensou nisso e que bom que a gente já tem a ferramenta para que realmente seja uma metodologia que engloba a ferramenta do blocos de tempo e não só uma coisa solta numa rotina de uma pessoa que tem muita flexibilidade. Se a gente não tem na agenda todas as coisas, mesmo que circunstanciais, que a gente faz, a gente planeja mais coisas do que a gente consegue fazer e acha que o problema é no trabalho, quando às vezes o problema é no resto. Então, observa como foi importante a gente ter isso registrado, porque agora tu sabe, agora tu tem clareza, a gente terminou o teu planejamento descritivo. Agora tu pode fazer ele de uma forma mais prescritiva, porque tu já tem todas as informações. Tu vai pegar a tua meta de faturamento, distribuir a tua meta de faturamento pelos produtos que tu vende, definir quantos de cada tu tem que vender e fazer a tua linha editorial com base nisso. Por isso que o cronograma de conteúdo estava aí. Tu já pontuou umas 4 coisas que tu acha que não estão boas o suficiente. Só que tu não olhou para todas as coisas que tu já construiu. Então, é importante tu voltar para lá o mês de janeiro, quais eram os teus objetivos para tu validar tudo que tu já construiu de janeiro para cá, quantas soluções tu já gerou, para que tu te conecte com essa sensação de realização, para fazer as próximas coisas. Para cada coisa que falta, tem uma que tem. Então, vamos valorizar essa que tem e com a força da realização dessa que tem, a gente constrói as outras. Vamos cantando, como sempre, conduzindo treinamento para a empresa de uma amigona lá em Canoas. Saí um pouquinho mais cedinho por motivos de Carlos Gomes, né? E vamos com tudo. Liberdade de rotina, na verdade é responsabilidade de rotina. E graças a Deus eu encontrei uma produtiva do Sarandi que me lembrou do trânsito, porque eu tava bem tranquila, né? Achando que podia fazer tudo na paz de Deus. Aí eu percebi que não dá pra fazer tudo na paz de Deus, que eu precisava sair ontem de lá, mas vai dar tudo certo. Nem 5 minutos são perdidos. Já terminei uma tarefa que estava dentro do prazo, mas daquelas que é gostoso de adiantar, né? E agora as gurias já estão chegando e a gente já vai dando andamento. Tema do treinamento de hoje, gestão de projetos, conceitos básicos. A gente se acostuma a trabalhar de casa e sair de casa 1 atendimento por dia, 2 vezes na semana, 3 na semana. A gente perde o pique. Aí agora, eu fiz todo um trabalho mental de ontem pra hoje, pra que eu conseguisse fazer tudo que eu tinha que fazer hoje. E agora eu não consigo desligar. Eu tô ainda agitada, sabe? Então eu vou tomar um banho com a luz baixa. Baixar a energia pra deitar direitinho. E aí, boa noite, amanhã a gente se fala. Bom dia pra todas as empreendedoras, empresárias produtivas que já estão com as suas metas do mês atingidas e vão viver o último dia do mês na maior paz. Para todas as outras, bom dia, faz favor, se matricula na comunidade. Cidade, além do óbvio, né? As pessoas dizem, façam vídeos de frente pra luz solar para que a iluminação fique melhor. Eu faço dentro da luz solar, né? Tá, mas tudo bem. Esse é um lugar de trabalho, está batendo sol, vamos com sol mesmo. Seguinte, vamos para o assunto. Eu sempre começo a falar uma coisa que não tem nada a ver com o assunto, né? Mas vocês já estão acostumados. Eu não acho que exista... Ai, eles estão instalando um toldo aqui, tá uma barulhada. Eu não acho que exista se sentir totalmente bem-sucedida ou zero bem-sucedida. Mas eu percebo que, dependendo do que estiver acontecendo, a gente acessa
mais o nosso senso de realização, ou às vezes menos, né? Mas acho que uma palavra fundamental é decisão. Quando tu decide que tu vai estar constantemente te tornando mais bem-sucedida do que antes, tu começa a perceber as coisas que te aproximam ou te afastam disso, do micro ao macro. Conforme a gente vai decidindo estar em constante progresso, a gente vai fazendo as coisas, né? As nossas práticas vão se alinhando a essa decisão de progresso. Então, é bem aquilo do se tornar um empresário mesmo. Às vezes tu vai abrir mão de um valor que, poxa, te faria diferença em Prolabore, porque tu vai realmente investir numa outra coisa na empresa, né? Às vezes tu não iria a determinado lugar, porque tu não quer, não é o tipo de lugar que tu gosta de frequentar, mas tu sabe que é relevante pro negócio, então tu vai. Então são coisas que a gente vai fazendo, são práticas que a gente vai ajustando a partir do momento que a gente decide estar em constante progresso. Eu acho que se sentir bem-sucedido é até uma consequência disso, e que volta a questão do comportamento, né? Eu me sinto bem-sucedida quando eu supero um desafio, né? Quando eu faço algo que eu não gostaria ou que eu não faria em virtude do negócio. Eu vejo que eu estou pensando como empresária. Que eu tenho percebido não somente em mim, mas nas produtivas que empreendem, estão nessa jornada de progredir, é que cada vez que a gente supera uma ilusão do empreendedorismo, a gente se torna um pouco mais bem-sucedida, porque vai amadurecendo enquanto empreendedora mesmo. E aí decidindo se vai se tornar uma empresária ou não. E aí eu quero compartilhar com vocês algumas dessas ilusões que eu vejo que foram realmente superadas e que têm sido superadas, não somente aquelas ali que eu coloquei brevemente no Reels, mas algumas outras que são um pouquinho mais complexas e que eu acho que nos ajudam a progredir quando a gente olha para elas mais diretamente. Qual é a moral de tu te cobrar uma coisa cujo resultado não precisa, né? Tá, vou ter esse projeto com esse objetivo, esse outro projeto com esse outro objetivo, mas por que eu tenho que fazer tudo no mesmo dia se eu tenho 7 dias na semana, né? Qual é o meu objetivo com a saúde? Qual é o meu objetivo com esse projeto profissional e com esse outro? E como que ficam os meus relacionamentos? Lembrando que estamos em período de aclimatação ainda. É tudo muito recente. E aí vem o perfil comportamental que tende às polaridades. Ou muito intenso, ou muito inerte. Ou muito intenso, ou muito inerte. Não dá, a gente precisa construir esse equilíbrio. E de novo, hoje tu tem metodologia para isso. O ponto é voltar sempre para percepção. Percepção, prática, progresso, prosperidade. Percepção, prática, progresso, prosperidade. Se tu não perceber o risco, tu não vai gerar soluções para ele. Então é importante que tu veja, tá, tem muita coisa aqui nesse dia, eu não preciso disso. Não é nem eu não vou fazer, é eu não preciso. Teu perfil é bonito, teu perfil tem um conteúdo e tudo mais, mas não tem tu. Ele acaba sendo uma coisa generalizada. Se eu entrar no teu perfil, no perfil de outra pessoa, vai ser a mesma coisa. E aí não gera essa identificação que é fundamental no teu trabalho. Então, talvez seja o momento de tu começar a fazer umas coisas um pouco mais individualizadas. E aí, utilizar o que tu já tem e o que tu já faz vai facilitar esse processo. Porque daí tu vai compartilhar um estudo que tu tá fazendo. Aí é tu, pessoa, antes da empresa. Tu vai compartilhar um recorte de uma live que tu fez comentando sobre um assunto. Tu, profissional, que conduz na empresa. Então, daí gera mais essa conexão contigo, porque senão acontece aquilo, o cliente vê o teu perfil, o lead, né? Vê o teu perfil, eleva o nível dele de sensibilização, de consciência da importância do produto, mas ele compra de outra pessoa, porque ele não se conectou contigo. Então, tu precisa fazer essa jornada de, não, eu quero comprar contigo, não com outra pessoa. Essa resposta da caixinha mostra que ela realmente está conseguindo acessar as coisas que ela está aprendendo para conseguir fazer essa jornada entre uma empreendedora e uma empresária. E nessa jornada, para a gente se sentir bem-sucedida e se tornar bem-sucedida dentro daquilo que é importante para a gente acaba também desmistificando muitas das ilusões. Eu vou compartilhar aqui com vocês algumas ilusões que eu tinha antes de empreender e que eu vejo que algumas clientes tinham também. E claro que agora já não tem mais, mas que talvez quem está chegando agora ainda tenha ou queira conversar sobre isso. Então, separei e vamos lá dar uma olhada. Os principais mitos que a gente acredita, uma das principais ilusões é que as pessoas vão trabalhar pra gente, né? Aí a gente sai da empresa em que a gente trabalhava, abre a nossa e acha que então as pessoas vão trabalhar pra gente e que tá tudo sob controle. E aí é um grande erro, porque na verdade é a gente que trabalha para as pessoas. Uma coisa que muitas vezes os empresários pecam é na comunicação com a equipe de mostrar que eles estão também trabalhando para o crescimento da empresa. Claro que tem aqueles que não estão, né? Mas para tu ser um empreendedor produtivo e te tornar um empresário, independente do momento em que tu estiver, tu vai precisar sim trabalhar para a tua empresa
trabalhar pela tua equipe. E à medida que a empresa for crescendo, tu vai tendo mais pessoas envolvidas, mas cada uma vai cumprindo o seu papel. Aquela história de, daí as pessoas vão vender para mim e eu vou pra praia e eu vou pra não sei o quê, é uma grande ilusão. Se tu acredita nisso, talvez tu até seja uma pessoa um pouco exploradora. Mas o fato é que tá errado, é ilusão, não vai funcionar, não empreende com isso em mente que tu vai só te frustrar. Muito comum, especialmente entre as mães que começam a empreender para ter maior flexibilidade de rotina, é de que a gente vai conseguir dedicar um turno para as nossas demandas pessoais de saúde, de autocuidado ou até mesmo das crianças e outro turno para o trabalho. Isso é uma ilusão. Primeiro porque o dia tem 3 turnos e não só 2, e depois porque nós acabamos misturando uma coisa e outra. E aí daqui a pouco a gente separou um bloco de tempo, mas na verdade as tarefas estão dispersas. Quando a gente começa a empreender, a comunicação, o marketing são parte fundamental da nossa rotina. Então daqui a pouco tu tá no treino, mas tu tá fazendo um story de treino. Ou tu tá esperando o filho terminar tal esporte, tá respondendo um cliente. Então, na verdade, as tarefas elas são mais fluidas, até porque tarefa não tem horário, então não dá para separar assim em blocos de tempo. Pode funcionar por algum período, mas não vai funcionar por longos períodos da vida. Então a gente precisa estar tranquilo de que não é errado, mas não vai funcionar e tá tudo certo, vai dar outro jeito. A gente não vai poder focar no que gosta mais, porque no início a gente vai ter que fazer tudo, né? E depois, quando forem chegando outras pessoas, a gente vai ter que fazer aquilo que o negócio precisa, até que em determinado momento, sim, a gente possa focar naquilo que gosta mais e que provavelmente vai ser o que a gente faz melhor. Só que existe um longo processo até que isso aconteça. E se a gente ficar com a ilusão ou esperando que chegue esse momento, a gente vai acabar se frustrando e não vai curtir a parte boa, porque existem partes muito boas de empreender. Só que se a gente fica muito fixada nesse tipo de ilusão, a gente não curte as outras coisas. Então, às vezes, a gente tem uma jornada de autodescoberta, de descobrir que tu é boa em coisas que tu não gostava ou que tu nunca tinha tentado. Só que aquelas que tu gosta mais, tu vai descobrir lá na frente. Porque ao longo da jornada, tu acaba fazendo outras coisas que tu não gosta tanto no início, porque tu não tem ninguém, ou depois porque tu até tem outras pessoas, mas tu vai ter que fazer outras demandas que são melhores pro grupo, e não só para uma ilusão contrária, que é a história de que nós, então, logo vamos sair do operacional e nos tornar líderes. Primeiro, que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tu pode muito bem não trabalhar no operacional e ainda assim não ser o líder. E depois tu pode ser um líder e ainda trabalhar no operacional. Até porque um líder precisa ter muito conhecimento do operacional para que os nortes que ele for dar para a equipe, para que as orientações sejam baseadas na realidade. Senão vira aquele líder que fala umas coisas sem pé nem cabeça. E depois, que o fato de tu ser o dono da empresa não requer que tu tenha um cargo mais alto. Às vezes tu é extremamente talentoso, mas tu não tem competências gerenciais, nem de rotina, nem de projetos, nem de pessoas, e aí tu vai exigir de ti uma coisa que tu não sabe entregar. Às vezes é melhor tu ficar na operação, que é o teu talento, que é o core business, e chamar alguém para fazer a gestão das pessoas, se tu não gosta ou se tu não é bom o suficiente nisso, porque é uma outra história, e a gente precisa saber que são coisas diferentes para tomar decisões. A empresa é uma empresa, né? Eu até fico meio assim de trazer essas ilusões dessa forma, porque daqui a pouco a pessoa pode achar que eu tô, sei lá, torcendo para que não aconteça do jeito que ela gostaria. Mas é porque se a gente ajusta o nível de expectativa, a frustração é menor, e aí a gente já sabe que não vai ser necessariamente desse jeito, vai ser de outro jeito e pode ser melhor ainda do que a gente imaginava. A gente tem que baixar a guarda para ver as coisas. Eu, nesse momento, estou lidando com desafios que eu jamais na minha vida imaginei, mas eu tô tirando de letra coisas que eu achei que seriam muito desgraçantes. Então a gente não tem como prever as coisas, a gente tem que um pouco soltar o controle e assumir a responsabilidade. Às vezes a gente quer o contrário, a gente não quer ter toda a responsabilidade, quer ter o controle de tudo. E isso aí é que no empreendedorismo não funciona. Então, gosto de trazer essas reflexões, mesmo que seja um risco, porque realmente eu gosto de trazer a verdade e estamos aí há 4 anos nessa jornada, alguma coisinha a gente já consegue contribuir. E se tu quer empreender ou já empreende, precisa de ajuda, quer uma rede de apoio, link na bio, Comunidade Fortuna. Dia, meus produtivos, dia de atendimento, dia de treino, dia de evento, dia de 200 coisas. Que dia feliz, um dia de sol, um dia de calor. O Rio Grande do Sul ainda está celebrando cada dia de sol e calor, cada dia seco. Vamos com tudo, vamos fazer um mês excepcional. E já me avisa aqui, quinta-feira é dia do que mesmo? Quero entrar no assunto da nossa análise de agenda de hoje, porque eu acabei de gravar um episódio do FortunaCast em que eu falei sobre o planejamento mensal para uma empreendedora e para uma empresária. Só que como hoje eu já tenho vários agendamentos, eu não vou conseguir dar uma super atenção para a caixinha, como eu gosto de responder, não somente no story, mas também conversando depois no direct
com quem responde, eu vou trazer alguns conteúdos e aí vocês respondam ali no story o que fez sentido, o que não fez, o que vocês já conseguem pôr em prática e o que vocês não conseguem ainda, pra gente poder fazer combinações e eu poder dar suporte como for possível. Toda empreendedora faz toda a operação mesmo da empresa, né? Então, ela precisa estar ciente e garantir que todos os subprojetos da empresa estejam registrados ali na agenda dela. Então, ela precisa ter no planejamento mensal microtarefas de comercial, de marketing, de financeiro, de tudo aquilo que garante a operação, que garante a entrega além da própria entrega da operação. No meu caso, por exemplo, eu preciso olhar para o comercial, preciso olhar para o marketing, preciso olhar para o financeiro, preciso olhar para todo o backstage operacional que garante que a gente chegue numa sessão e esteja tudo pronto para atender o mentorado, que a gente chegue numa aula da comunidade e a aula esteja bem planejada. Então, a empreendedora, ela tem tarefas operacionais dos outros subprojetos da empresa, que não apenas do nicho de entrega. A área que já tem outras pessoas na equipe não pode esquecer das tarefas de acompanhamento, das tarefas de revisar o trabalho, das tarefas de delegar, de acompanhar. Eu, por exemplo, toda segunda-feira tenho uma tarefa de delegar a gestão comercial, de olhar para as estratégias que eu recebi da minha gestora comercial e pôr em prática e de pedir suporte para ela com outras coisas que eu estou realmente precisando para que os processos andem enquanto eu faço outra coisa. Toda quarta nós temos uma reunião, que é o nosso movimento estratégico semanal dos sócios, em que nós olhamos para todas as frentes do negócio e pegamos as pontas soltas de projetos que tenham ficado para trás, ou até mesmo planejamos os próximos passos, o que envolve até o próximo ano e os anos seguintes. Então, sim, a empresária também precisa pensar nas outras pessoas, na gestão, no acompanhamento e na revisão. Coisa que não pode faltar no planejamento mensal, independente do momento, se tu é uma empreendedora ou uma empresária, é a análise do cronograma geral do mês e do impacto disso no teu negócio. Se tu trabalha com presentes, agosto tem Dia dos Pais. Se tu trabalha com determinados serviços, 17 de agosto é uma data importante. Seja qual for o teu nicho, sempre tem coisas acontecendo com as quais tu precisa relacionar o teu negócio. Então, a gente não pode esquecer de olhar o que está acontecendo além do negócio. Como a gente ama muito o que a gente faz e a gente tem muito trabalho, a gente costuma cometer o erro de olhar só para dentro e é necessário olhar para fora também. Inclusive, se tu ainda não tem uma equipe para te ajudar a fazer isso, é legal tu trabalhar com redes de apoio, com grupos de pessoas que tenham os mesmos desafios para que vocês compartilhem essas ideias e consigam trazer o que está acontecendo lá fora para dentro do negócio. Uma análise do cronograma geral externo deve ser feita no movimento estratégico mensal. Outra microtarefa que está dentro do movimento estratégico mensal, ou que deve estar, é a busca por novos parceiros. Todo empreendedor quer crescer, todo empreendedor quer expandir, e fazer isso sozinho é muito mais desafiador. Então, nem sempre a gente vai contratar uma pessoa, às vezes o negócio ainda não está nesse momento, mas a gente cresce mais quando tem outras pessoas pensando no negócio com a gente. Pode ser, daqui a pouco tu tem uma loja física e tu quer revender produto de outros nichos, de outros tipos de produtos, e tu tem outras pessoas que podem oferecer aquilo ali. Daqui a pouco tu precisa, sei lá, buscar parceiros é importante, porque isso nos ajuda a ganhar essa milhagem que a gente quer, a ter mais pessoas pensando no negócio com a gente, a expandir verdadeiramente. Então isso precisa fazer parte do planejamento. Vocês não estão habituadas a separar a gestão de rotina da gestão de projetos. Porque na tua agenda física que tu tá usando agora, tu tem a gestão da tua rotina. Tu tem aí as tuas tarefas, as tuas microtarefas, os teus agendamentos. Isso é micro, é o que acontece todos os dias. Se tu tiver um cronograma visual mensal, como eu tenho, por exemplo, o calendário do mês, tu vai ter uma visão de outros projetos naquele calendário. Por exemplo, o meu mural aqui, ele comporta financeiro e comercial. Então aqui eu tenho as minhas metas de vendas e as minhas metas de faturamento. Isso não precisa estar na minha agenda, porque não é tarefa, é um norte. Eu preciso visualizar e definir as minhas microtarefas a partir dali. Então eu tenho um calendário pro projeto e a minha rotina separado.
E depois dessa microtarefa de perguntar, tu vai ter uma microtarefa de verificar a resposta. Só que essa não vai ser hoje, vai ser amanhã. Porque existe um prazo para isso acontecer. Então, por exemplo, se tu tem confirmar agendamento fulano, confirmar retirada de material. Quando tu der check nessa, tu já vai escrever no dia seguinte, revisar retorno disso. E isso é algo muito micro para estar numa visão geral. Isso é o teu movimento estratégico diário e é por isso que as ferramentas digitais são mais fáceis. Porque tu consegue só pesquisar a palavra. Coisa é planejamento macro, outra coisa é planejamento micro. E por isso a gente precisa separar a gestão de rotina da gestão de projetos. A agenda, ela é uma ferramenta descritiva do que nós precisamos fazer para progredir nos nossos projetos e para nos trazer a percepção sobre a nossa real produtividade. A agenda não é para ser prescritiva. A gente não precisa acordar todas as manhãs e listar o que a gente vai fazer. Isso tem que estar feito desde a organização, desde o planejamento de cada projeto, desde o nosso movimento estratégico. E isso é coisa que se faz com metodologia. Por isso é muito mais sobre metodologia do que sobre ferramentas. Se de ajuda com ferramentas, tu precisa da metodologia como suporte. Então a comunidade Fortuna e uma sessão Tira Dúvidas vão resolver todo o teu problema. Se tu precisa de ajuda para seguir uma metodologia, tu precisa de alguém te orientando, sendo um norteador nesse processo, a figura de um mentor. Nós temos 2 vagas para mentoria individual nesse mês. As 2 são para começar a partir do dia 20 de agosto. A gente está trabalhando com sprints cada vez maiores para o início, não tem mais, vamos começar amanhã. Então, é preciso determinada programação. Se tu precisa dessa ajuda, responde aqui, fala comigo e vamos começar o teu processo logo, para que até o final deste ano tu já esteja muito transformada e os teus projetos estejam progredindo muito. Gurias, eu gosto muito de ouvir os pitches e vejo que a gente fala com tanto amor do que a gente faz. E aquilo que a gente faz sempre gera soluções na vida de alguém. Então não é justo que a nossa vida seja tão pesada. Não é justo que a rotina seja um incômodo, que a gente fique presa em prazos, em demandas, em processos. Tem que ser gostosinho. É isso que eu faço. Sou especialista em gestão de rotina e projetos. E tenho vagas para a mentoria no mês de setembro. Agosto não tem muito mais. Prazer estar aqui com vocês. Até daqui a pouco. Prontas para começar uma sexta-feira de alegria, uma sexta-feira de trabalho que a gente ama, mentoradas novas iniciando, várias coisas boas acontecendo e preparo porque amanhã temos várias coisas na rua e domingo temos a palestra no Beauty. Eu quase bebi a cidade inteira, eu quase perdi a cabeça. E um volume maior de gente vindo pela manhã também. E aí no dia em que, se Deus quiser, tu tiver mais gente vindo pela manhã, tu não vai conseguir fazer também essas tarefas. Elas vão ter que ficar para depois, porque elas não são mais importantes do que o cliente que está na tua frente, óbvio. Só que elas não podem te gerar ansiedade. Então, nesse início, a gente vai criar elas com o horário da manhã, mas depois a gente vai passar elas para tarefas sem horário, para que tu possa fazer elas em horários diferentes. Quando eu digo que a agenda é da pessoa e não do projeto, isso significa que o teu tempo e a tua energia concorrem o tempo todo entre eles pelas coisas que tu faz. Então, a gente tá centralizando aí e tudo que não estiver aí, a gente vai colocar. Porque tu também não precisa ficar passando o trabalho de alimentar 3, 4 ferramentas. É uma e pronto. Ela vai te trazer facilidade. Tudo aquilo que a gente faz, todos os nossos projetos são degraus para que a gente chegue ao lugar em que a gente quer chegar, que é esse topo da escada. Tu já sabe o que tem no teu topo da escada? Como que vai ser a tua vida quando tu resolver todas essas coisas que te incomodam hoje? O primeiro conceito que eu percebi na tua fala é que tu precisa trazer um pouco mais de prazer para as coisas que tu não gosta. E o segundo é que às vezes isso tem a ver com procrastinação. Quando a gente faz algo que a gente gosta e tem uma experiência ruim nisso, por exemplo, tive um dia ruim no trabalho, a gente transfere essa frustração para uma outra coisa que a gente não quer fazer. Por exemplo, o treino. E aí, então, tu foi mal no trabalho que tu gosta, então tu não vai fazer atividade física que tu já não gosta e que tu deveria.
Então, nessa aula eu aprofundo esse conceito para tu poder ver isso acontecendo na tua vida. Depois, sobre a procrastinação seletiva, a aula sobre preferências e a procrastinação, em que eu trago algumas sugestões para tu organizar de uma forma mais estratégica as coisas que tu gosta menos. E por último, gestão de rotina para casais. Olha só que interessante. Quando a tua visão, ela tá trazendo coisas separadas. E eu quero que tu enxergue a conexão entre o estilo de vida que tu precisa ter e a atração de novas clientes para terapia. Porque pensa comigo, tu tem o teu emprego dos sonhos, tu tem um bom faturamento, mas como que isso se traduz na prática? Como tu disse, nesse momento não tá se traduzindo. Tu não tem o corpo que tu queria ter, tu não mora na casa que tu queria morar, tu não te cuida como tu gostaria de te cuidar. Então, aquilo que tu construiu não é palpável, nem pra ti, nem pro teu marido e nem pra tua cliente. No momento que tu te conectar mais contigo, tu vai conseguir te cuidar, que é importante, traduzir de forma prática a coisa que tu já conquistou, ser reconhecida e admirada pelo teu marido e gerar desejo para tua cliente. Para mim fica claro que tu tá vivendo em total transferência de foco. Tu tá buscando em um projeto o que o outro tem que dar. Então, na verdade, as coisas elas estão nos lugares errados. A gente precisa reposicionar as coisas na tua vida. E isso se faz através da tua rotina. Por exemplo, além do exercício físico, a gente precisa adicionar na tua rotina um momento para tua gestão financeira. Para tu olhar de verdade, porque gestão financeira não é só fazer os pagamentos, é também analisar, saber o que está sendo gasto, o que não está sendo gasto, saber se isso está gerando prazer ou não. Eu pretendo sim treinar hoje, só que vai ser mais tarde, depois das outras coisas de trabalho que eu vou terminar, porque eu me permiti no primeiro semestre não ir várias vezes que eu não tive vontade, porque a minha meta de 200 poderia ser atendida mesmo assim. Só que depois teve tudo que aconteceu no mês de maio e quando eu retomei eu vi que não posso mais me dar este luxo. Então hoje é um dia que eu tô com zero vontade, assim como ontem, antes de ontem e amanhã, mas eu vou, sim, pretendo ir, só que mais tarde. Não é isso que eu vou fazer pra relaxar e dar conta de tudo sem ansiedade. Isso eu sempre faço. Inclusive, a gente teve uma mudança na dinâmica da rotina aqui de casa, porque agora não sou só eu que tenho rotina flexível, então a gente já combinou algumas coisas novas nos primeiros dias e outras coisas a gente foi ajustando, até para que eu não precise ficar com todas as coisas da casa, como estava acontecendo nas semanas anteriores, mas sim ter mais essa parceria de responsabilidade neste momento, o que me libera para fazer outras coisas que eu queria e que estavam em stand-by. Então, pedir ajuda e delegar, não somente nos projetos da casa, mas nos da empresa e em todos os meus outros projetos individuais, acontecem naturalmente, assim, não é uma coisa que eu precise me planejar para fazer. Isso já faz parte dos meus recursos. Quando eu sinto que tem muita coisa para fazer, eu já vou lá e já peço ajuda e já delego. Quando a gente usa o movimento estratégico como metodologia de planejamento, a gente não precisa planejar o dia. O dia já tá planejado como uma consequência. Tu pode fazer uma revisão de algumas coisas conforme estiverem acontecendo, mas tu não precisa fazer um novo planejamento para um pico de demanda. Tu já percebe quando ele tá chegando. Tu pode planejar intencionalmente, de forma prescritiva, um pico de intensidade, pode, mas nesse caso também não é isso que vai me diminuir a ansiedade no meio de um pico de demanda como eu estou hoje. É uma outra coisa. Sim. Inclusive, não sei se vocês vão lembrar, mas sexta-feira passada eu estava imprimindo várias coisas e arrumando várias coisas e eu tinha que gravar algumas coisas e eu não sou boa em gravar, não gosto de gravar, não é natural pra mim. Então eu tava um pouco, assim, querendo procrastinar aquilo ali. E aí eu tirei um baita de um cochilo à tarde, a gente almoçou, era quase 3 horas e eu dormi até 5 e pouco e aí eu levantei e fui fazer, porque de novo tarefa não tem horário. Então eu tirei um belo de um cochilo, relaxei e aí voltei, me arrumei, me maquiei tudo e gravei. E acabei indo treinar bem tarde e deu super certo. Eu precisava daquele break. Então, sim, isso é o que eu vou fazer hoje pra dar conta de tudo. Inclusive, eu já tinha gravado um Reels sobre isso. Vou deixar aqui pra vocês darem uma olhadinha. Sono de qualidade à noite e poder tirar cochilos quando necessário são
experiências fundamentais para nossa produtividade, especialmente em termos da nossa saúde mental e da nossa saúde como um todo. Vocês sabem que eu ainda estou lendo o livro Essencialismo e tem um capítulo inteiro em que ele fala sobre isso e agradece o posicionamento de vários empresários que fazem parte de nichos vistos como nichos workaholic, né? Por terem se posicionado a favor da qualidade de sono. E é até triste que as pessoas tenham que dizer isso, mas a romantização da sobrecarga e a má interpretação do livro O Milagre da Manhã fizeram com que as pessoas achassem que precisam acordar às 5 da manhã e ir dormir às 11 ou nem dormir, e ainda aquela frase do o que tu faz da meia-noite às 6 fossem coisas bonitas, e na verdade não são coisas bonitas, então a gente precisa voltar a entender a importância do sono. Profissional da saúde, eu acho que não precisa ser um grande gênio para saber que quando a gente fala de priorização, tudo aquilo que é necessidade de saúde não deve ser posto no mesmo nível de outras necessidades, né? Eu acho que isso é óbvio. Então, o sono não é quando der. Existe um mínimo de horas que todo mundo tem que dormir? Sim. Existe uma explicação biológica sobre por que nós deveríamos dormir bem à noite? Sim. Então, por que a gente discute? Aí isso volta àquele tipo de gasto de energia desnecessário. Quantos anos a gente evoluiu e a medicina evoluiu para nos mostrar que as coisas funcionam de um jeito por determinada razão e que isso funciona? Não, aí a gente quer pôr à prova coisas que já foram provadas e aí a gente não para pensar sobre as coisas que a gente realmente tem que pensar. Isso é uma distorção de controle inacreditável. Que tipo de método vocês compram? Mas essa história do ser mais produtivo tá totalmente relacionada com colocar a saúde à prova e fazer o que tiver que ser feito, haja o que houver. Eu não gosto disso. E é por isso que eu nem uso o termo gestão de tempo. Eu acho que o termo gestão de tempo já é uma enganação que cria outras enganações como essa. O que nós precisamos gerir é a nossa rotina e ela é o produto da construção dos nossos sonhos. A partir do momento em que nós fizermos tudo aquilo que é necessário para estarmos bem em termos de saúde também. Então, sono não é brincadeira, não é sono e planilhas e retorno ao cliente, não, é sono, né? Porque é saúde e o restante depois. Se tu quer esse tipo de metodologia te orientando, 2 vagas para começar a mentoria Fortuna Individual a partir do dia 20 de agosto.